Enquanto houverem os tontos, haverão os espertos. Com essa frase do sábio Júlio Jesus Bertuzzi, quero dar início no vídeo de hoje, na qual nós vamos falar a respeito de como o algoritmo, como a dopamina, como o nosso cérebro está sendo domesticado, está sendo dominado pelo algoritmo que está vendo hoje a nível da internet e das compras. Então, vamos ver como isso está afetando a saúde das pessoas. Adilson, roda a nossa vinheta aí. Bom, para quem não me conhece, sou o Dr. João Carlos Gonzalez, médico, biólogo, formado pela Faculdade de Medicina de Jundiaí, mestrado na Escola Paulista de Medicina e especialização em diabetes pela Unicamp. O que eu quero falar para vocês hoje é sobre um assunto importante a respeito de como o nosso cérebro, que é o órgão mais desenvolvido do universo até onde a gente conhece, está sendo domesticado e está sendo atacado por uma série de algoritmos, na qual estão deixando com que as pessoas fiquem cada vez mais ansiosas, mais submissas à internet e parando de pensar, porque a função do cérebro é pensar. E nós estamos abrindo mão desse raciocínio. Eu gostaria já de convidar você para que você possa aqui se inscrever, compartilhar o nosso vídeo, dar um like. Isso ajude muito a divulgação e das coisas certas que a gente quer para todos, não só para mim, mas para todos, beleza? O desejo remonta desde a época da mitologia grega, os primeiros relatos, né, no qual Eros, que é o deus do desejo, da erotização, filho de Afrodita, deusa do amor, né, o Eros ele nunca estava contente com as coisas, sempre pedia mais, né? Daí o nome Deus do desejo, né, da qual você precisa, o que você tem nunca está bom, você sempre precisa de algo mais. Em função disso, a indústria, sabendo dessa necessidade, acabou de criar um sistema chamado de... Acabou não, já existe já um bom tempo, que é o algoritmo. Né? E nós vamos discutir a respeito do algoritmo, o que ele está fazendo no cérebro das pessoas com relação a uma série de neurotransmissores, em especial a dopamina. O algoritmo é uma ferramenta já muito antiga, já usada inclusive na Grécia Antiga, né? Antes de Cristo já trabalhava-se com algoritmo. Na internet existe um sistema chamado de algoritmo, na qual o algoritmo ele vai indicando para você o que você deve fazer. Isso em parte ajuda, só que nem tudo que é do bem na primeira parte é o bem na parte final. Ele está fazendo isso porque ele quer o quê? Só dinheiro. Ele quer induzir você a fazer, ele quer que você, assim como ocorreu no século XIII, XIV, na qual você não pensava para casar, você era obrigado a casar. Aqui é a mesma coisa, praticamente ele induz o teu cérebro a toda hora, se você está desejando, você está precisando, o que você tem nunca está bom. A comida dentro da sua casa não está boa, a boa que vem de fora. A roupa que você tem não serve, é só que está na loja que serve. Isso o algoritmo ele acaba, através da inteligência artificial, sabendo exatamente o que você pensa. E assim sendo, ele começa a empurrar para você, ele já prevendo o que você pensa, ele já vai empurrando para você ferramentas, objetos, coisas que você realmente não precisa. A primeira vez que eu fui nos Estados Unidos foi em 2007, fui para São Francisco, e realmente é um mundo diferente, né? Uma cultura diferente. E eu via entre os colegas, muitas pessoas que iam, comprando um monte de futilidades, coisas inúteis. Aí eu fiz a pergunta, você precisa? Não, mas é que está barato. Não é porque está barato que você precisa. Você tem que ver realmente o que você necessita. Aí, pessoal, um monte de bugiganga sem nenhuma aplicabilidade para nós. E os americanos, sabendo disso, que o brasileiro é ávido por compras, empurrando, e a pessoa comprando, sem pensar um pouquinho. Aí vamos entrar no que a gente está chegando hoje, na Black Friday, né? Ou a metade do dobro, né? Às vezes o pessoal fala assim, né? E vai de encontro o que a gente está falando a respeito da Black Friday, que surgiu no passado nos Estados Unidos, e ele vem empurrando para a gente. Ou seja, não tem sentido nenhum, né? O que você está comprando não tem desconto nenhum, mas a pessoa ela acredita, porque está escrito lá. E como uma pessoa vai, a outra vai, todo mundo acaba indo na mesma, porque não pode ser diferente. Eu tenho que aprender a pensar. Só que aprender a pensar cansa, e as pessoas não querem fazer isso. Então, constantemente ficam atrás, seguindo a boiada, né? A gente chama de movimento de manada, né? Onde a pessoa vai, todo mundo vai atrás, nem pensa no que está fazendo.
É só empurrado pela Black Friday. No nosso cérebro existem duas áreas importantes com relação à parte da recompensa. Tá? E aí que entra a parte médica, a parte da biologia, porque vocês entendam. Existe o chamado núcleo accumbens e o sistema límbico. São ambos sistemas primitivos do nosso cérebro, na qual, inclusive, nos anos 50, foram feitos experimentos estudando animais, na qual o pessoal estimulava essas áreas e elas geravam dopamina. A dopamina que é conhecida como a substância do prazer, a substância da recompensa. E essa recompensa, né, faz com que a pessoa queira mais e mais e mais. Ela nunca está saciada. Voltando ao que a gente falou no passado a respeito de Eros, né, que é o da paixão, do desejo, que você está sempre necessitando de alguma coisa. Isso se dá em função da dopamina. Você começa a gerar uma quantidade de dopamina, depois mais dopamina, e isso vai gerando, isso te dá um prazer, só que isso tem um custo. Quando o prazer é de você estar fazendo alguma coisa que não te gere mal, não tem nenhum problema. Só que acontece, nesses algoritmos eles vão levando você a você não se socializar, a você ficar só vivendo de compras, você ficar sempre escrava deles e gerando para amanhã uma nova compra. E depois da manhã uma nova compra. E depois da manhã uma nova compra. E isso vai gerando um círculo na qual a pessoa fica sempre dependente, em função da dopamina. Então a dopamina, que é uma substância do bem, ela está presente no nosso organismo, ela não é pecadora, não é uma substância do mal. Só que o excesso que está sendo colocado gera essa dependência. E a pessoa fica constantemente precisando de dopamina, porque eles atuam diretamente nesses núcleos. Isso foi feito em 1950, né? Já se sabia dessa situação. Pensando nisso, né, houve um pesquisador na qual ele propôs o chamado jejum de dopamina 2.0, no qual o que vem a ser isso? A pessoa ela deveria e deve, né, ir reduzindo aos poucos os vícios, e são vícios, porque tudo que gera uma dependência é um vício, tá? E essa dependência e esse vício, eles vão sendo, cada dia que passa, vão sendo reduzidos. Então até que você consegue se libertar, você não ficar dependente, não sendo manipulado por massa de manobra que acontece via, principalmente, nossos amigos americanos, norte-americanos, que começam a empurrar as coisas para a gente e a pessoa não consegue pensar. Nós estamos no século XXI, nós não estamos com mentalidade, não podemos estar com a mentalidade do século XIII, XIV e XV. Nós temos que pensar diferente. Ninguém pode arrumar o seu casamento, ninguém tem que dizer o que você tem que assistir, ninguém tem que dizer o que você tem que comprar, ela pode dar sugestões, mas não é isso que eles estão fazendo, eles estão empurrando para você, você está ficando preso numa caixinha, num labirinto que você não tem outra saída, você só consegue sair dela se você comprar, gastar, abrir mão do que você conquistou suando e trabalhando. E aí depois você acaba caindo numa outra caixa, que você tem que fazer a mesma coisa para ir para outra caixa. Então você fica constantemente, sempre dependendo da dopamina. Então essa sensação de quando a pessoa não consegue, de angústia, de depressão, de tristeza, está diretamente relacionado a isso. Isso você só consegue fazer isso, é você mudando seu hábito. Por isso que o que a gente já comentou no vídeo sobre neuroplasticidade, quem não viu, veja o vídeo sobre neuroplasticidade, na qual a gente procura abordar justamente como o nosso cérebro é dinâmico. E como ele tem essa plasticidade, só que para isso você precisa que seja uma coisa mais frequente, mais constante, para que você consiga mudar a sequência e você criar o seu algoritmo. Um algoritmo do bem, na qual você não vai ser comandado, você em vez de falar sim de cara ou não de cara, você vai pensar primeiro, você vai avaliar e usar a parte superior do cérebro, que é o córtex, para que você não fique sendo dependente, sendo escravizado por esse sistema, tá? Eu espero ter ajudado um pouquinho nessa informação a respeito da dopamina. Repito, que é uma substância do bem, porém ela está sendo utilizada excessivamente em função desses algoritmos. Não deixe que pensem por você. Não existe promoção, tá? Não existe promoção, tá? É importante você pensar, porque se uma pessoa inteligente assiste o nosso canal, sabe disso. E como eu já falei para vocês, saber não ocupa espaço. Beijo a todos, fica com Deus, até a próxima.